da macabra sede da Skull and Bones em New Haven até os sinistros murais do Aeroporto Internacional de Denver, veremos os principais marcos e monumentos que melhor representam os objetivos dos Illuminati e da elite oculta. Estátua de Prometheus no Rockefeller Plaza. A estátua de bronze, que pesa 8 toneladas, foi esculpida por Paul Manship em 1934 e colocada acima do Louvre Plaza, no Rockefeller Center, em Nova York. Representa o titã grego Prometeus dando fogo à humanidade, permitindo assim que a civilização progrida. A escultura está diante da inscrição: Prometeu, professor, em qualquer outra arte, trouxe o fogo que tem provado aos mortais um meio para fins poderosos. Pesquisadores cristãos apontam semelhanças óbvias entre Prometeu dando conhecimento à humanidade contra a vontade de Zeus e o diabo, em forma de serpente, oferecendo o mesmo ao homem no paraíso contra a vontade de Deus, conforme registro no capítulo 3 de Gênesis. Há razões fortes para acreditar que a estátua representa Lúcifer e que os Rockefeller são um tributo a Satanás. A Casa do Templo. A Casa do Templo fica a poucos passos da Casa Branca e é a sede da jurisdição do sul do rito escocês da maçonaria. O rito escocês é um órgão anexo da maçonaria e é governado pelo Conselho Supremo, ao qual somente maçons de grau 33 podem se unir. A construção do edifício começou em 1911 e foi concluída em 1915. Ele foi projetado por John Russell Pope, que baseou seus projetos no mausoléu de Ali Carnasso, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A gigante coruja Moloch no Bohemian Grove. Uma grande coruja de concreto que mede 12 metros fica perto de um lago artificial no centro do Bohemian Grove de 2.700 acres. Para eles, a estátua da coruja, que também é a mascote do clube, representa Minerva, a deusa romana da sabedoria. Construída pelo escultor e membro do Bohemian Club, Haig Patigian, na década de 1920, serve como pano de fundo para conversações, nas quais líderes, empresários, diretores da CIA e ex-presidentes americanos mantêm encontros informais. É também o local da infame cerimônia de cremação anual do cuidado, realizada desde 1881 e que muitos cristãos acreditam tratar-se de um ritual satânico. O radialista americano Alex Jones ficou conhecido por se infiltrar, filmar e divulgar uma dessas cerimônias. As Pedras Guias da Geórgia. Em um campo perto da cidade rural de Alberton, na Geórgia, estão 6 enormes placas de granito com 10 diretrizes escritas em inglês, espanhol, suali, hindi, hebraico, árabe, chinês e russo. A mais infame e assustadora dessas diretrizes recomenda manter a população mundial abaixo dos 500 milhões de habitantes em perpétuo equilíbrio com a natureza. A edificação do Monumento da Geórgia começou em 1979, mas só foi revelada ao público em março de 1980. O designer e os financiadores do monumento permanecem até hoje envoltos em mistério. Um anônimo, identificado apenas como R.C. Christian, se recusou a nomear quaisquer outros membros do grupo misterioso.
O nome R.C. Christian se destaca como uma alusão a Christian Rosenkrantz, o fundador da mística sociedade secreta Rosa Cruz. Estátua da Liberdade. Com 46 metros, a Estátua da Liberdade, localizada no porto de Nova York, é um dos mais reconhecidos símbolos de liberdade do mundo. A estátua foi um presente da França para sua colega república, os Estados Unidos. Ela foi financiada por uma grande variedade de grupos franceses, incluindo a Grande Loja Maçônica da França, enquanto o pedestal foi financiado por meio de angariação de fundos nos Estados Unidos. Os principais projetistas e arquitetos da estátua eram maçons. Ela representa a deusa romana e personificação da liberdade, Libertas, segurando uma tocha, iluminando assim o mundo. O teórico da conspiração David Icke afirma que a estátua representa a deusa pagã e prostituta da Babilônia, Semíramis, que é frequentemente retratada como uma destruidora de lares. Aeroporto Internacional de Denver. O Aeroporto Internacional de Denver está saturado de simbologia ocultista e Illuminati. Um enorme mural em seu interior traz imagens perturbadoras de um mundo em caos. O aeroporto foi inaugurado no início de 1995, após um atraso de 16 meses. Alguns pesquisadores atribuem o atraso à construção de enormes sistemas de túneis sob as instalações, que serviriam de alojamento temporário para a elite mundial no caso de uma catástrofe apocalíptica. Obeliscos. Obeliscos são encontrados em lugares de poder financeiro, religioso ou político. Os obeliscos egípcios representam o deus Sol, Ra. Eles eram geralmente encontrados em pares perto das entradas dos templos. A maioria dos obeliscos egípcios foi retirada do Egito por civilizações mais poderosas e só menos da metade deles permanece no Egito hoje. Os símbolos fálicos passaram a representar poder, sendo cobiçados por conquistadores de todo o mundo. Roma tem atualmente 13 obeliscos dentro de suas muralhas. 8 são do Antigo Egito, enquanto 5 foram construídos pelos antigos romanos. O mais famoso desses obeliscos é o do Vaticano, localizado na Praça de São Pedro. Foi levado a Roma em 37 d.C. e fixado no local atual depois de ter sido exorcizado por oficiais da Igreja em 1586. O obelisco mais alto do mundo, com 555 pés ou 169 metros, é o Monumento a Washington, em Washington, D.C. 555 pés é a medida visível do obelisco. Há quem afirme que os fundamentos do obelisco em Washington, ou seja, a parte fincada na terra, meça pouco mais de 33 metros de profundidade, o mesmo que 111 pés. 111 pés do obelisco, que ficam cravados na terra, somados aos 555 pés visíveis do monumento, somam exatos 666 pés, o famoso número da besta. O Prédio das Nações Unidas. A criação das Nações Unidas em 1945 é universalmente aceita entre os teóricos como os degraus mais importantes para a criação de uma nova ordem mundial. A construção do prédio, contudo, só começou em 1948 em 17 acres de terras à beira-mar, doados pela dinastia globalista Rockefeller. As Nações Unidas continuam sendo a organização supranacional mais poderosa até hoje.
Os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, a China e a Rússia são atores dominantes dentro do braço militar da ONU, mantendo o poder de veto no Conselho de Segurança das Nações Unidas. A tumba. Sede da Skull and Bones, uma fraternidade da elite da Universidade de Yale. A construção da tumba começou no ano da fundação da Irmandade Secreta em 1856 e em 1912, os membros da sociedade adicionaram 2 torres medievais, criando um pátio fechado. O santuário interno da tumba é conhecido como 322 e inclui uma placa com as palavras: Quem é o tolo, quem é o sábio, o mendigo, o rei. Seja pobre ou rico, todos são iguais na morte. Na tumba estaria a lápide de Elihu Yale, fundador e homônimo da universidade, e junto a ela, o crânio do guerreiro Apache Jerônimo e do general mexicano Pancho Villa. Estes foram alguns dos monumentos Illuminati. Compartilhe os vídeos Oculto Revelado copiando a URL ou endereço do vídeo escolhido e postando nas suas redes sociais. A maneira mais certa e honesta de compartilhar. A Casa dos Profetas Profanos. Adquira pelo site ou diretamente com a gente por meio de nossa página no Facebook. Canal Oculto Revelado. Curta a nossa página no Facebook. Canal Oculto Revelado. Assista nossos vídeos no YouTube.